hoje é dia dela e ela está conectada com a gente na primeira edição do Central 98. Doutora Luciana Nepomuceno, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para nossa querida audiência. Tá aí, doutora Luciana Nepomuceno chegando hoje para falar sobre o Tribunal de Contas da União e os presentes recebidos pela presidência, um tema que sempre dá o que falar, né, Lu? Sempre dá o que falar. E aproveitando essa decisão, e que ano que vem teremos eleições presidenciais, Carol, uma ótima oportunidade para a gente se candidatar, ganharmos presentes na condição de presidentes da República e podermos incorporá-los ao nosso patrimônio. Foi isso que decidiu o Tribunal de Contas em razão a relógios que foram presenteados ao presidente Lula e que vai beneficiar também o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação às joias sauditas que ele recebeu. Como que fica, então, essa regra agora? O que pode e o que não pode, Lu? Vou explicar aqui, Carol, para a nossa audiência, o que o Tribunal de Contas decidiu. A maioria do tribunal entendeu que, por não haver uma lei específica definindo o que é presente, aqueles que foram recebidos pelos chefes de Estado na condição de chefes de Estado e de governo, ainda que em eventos diplomáticos, protocolares, independentemente do valor, eles encontram-se definidos como presente, em razão dessa lacuna legislativa, e podem ficar no patrimônio particular, pessoal, daquele chefe de Estado, sem ter que integrar o patrimônio da União. Como eu disse aqui, não foi uma decisão unânime, ou seja, não foram todos os ministros do Tribunal de Contas que assim pensaram. E eu concordo com o posicionamento que ficou vencido do conselheiro, de um ministro do Tribunal de Contas, chamado Walton Alencar. Ele entende que não é por falta de se ter essa definição do que vem a ser presente que um chefe de Estado pode recebê-lo e incorporá-lo no seu patrimônio sob pena de se configurar um enriquecimento ilícito. Por exemplo, esse caso que foi julgado pelo Tribunal de Contas acabou envolvendo 2 relógios que o presidente Lula recebeu. Um relógio Piaget, que é avaliado em quase R$100 mil de ouro, que ele ganhou do então presidente Jacques Chirac da França, e um outro relógio que veio à discussão no processo, que foi um relógio Cartier, que ele fala, olha, eu não devolvi esse relógio para o patrimônio da União porque eu ganhei esse relógio da própria fabricante, da própria Cartier. Portanto, esse relógio é meu e eu não tenho que incorporá-lo ao patrimônio público. Mas a pergunta que eu faço aqui, e é a reflexão também que é feita no voto que ficou vencido, o presidente Lula ganhou esse relógio como na condição de presidente da República. E numa viagem que ele fez diplomática. Ele estava lá em 2005, na França, porque tinha o ano do Brasil na França. Então, ele não estava ali como um particular, como um cidadão, que, de repente, a Cartier resolveu presentear esse indivíduo com um relógio caríssimo. Não, ele recebeu porque ele estava ali numa missão diplomática na condição do presidente da República Federativa do Brasil e recebeu. Então, independentemente se foi numa cerimônia oficial para troca de presentes ou se foi dado para uma empresa particular, o fato é que ele só foi presenteado porque ele estava ali na condição de representante, chefe maior do Estado brasileiro. E, portanto, esses bens, na minha análise, deveriam sim ser incorporados ao patrimônio público, porque ele não pertence àquele indivíduo, ele não foi presenteado pela pessoa em si, e sim
como chefe de Estado. E para trazer uns números, Carol e João e a nossa audiência, considerando de 2002 a 2016, por que 2016? Porque em 2016 o Tribunal de Contas decidiu que os presidentes só poderiam ficar com aqueles bens personalíssimos. Ou seja, que eu vou lá e guardo para mim ou de consumo imediato, uma caixa de bombom, uma gravata, um lencinho, mas não um relógio de ouro avaliado em quase 100 mil reais. Então nós tivemos de 2002 a 2016 pelo presidente Lula, no Lula 2, e também pela ex-presidente Dilma, foram recebidos 1.073 presentes. E desses 1.073, apenas 15 foram incorporados no patrimônio da União. Os outros 1.058 ficaram onde? No patrimônio pessoal, tanto da ex-presidente Dilma quanto do presidente Lula. Mas isso aqui não é só uma característica de governo de esquerda, não. Nós tivemos, Fernando Henrique Cardoso também ficou com os presentes, e Fernando Henrique Cardoso ficou com 3 mil presentes. O ex-presidente, falecido presidente Itamar, o Fernando Collor de Mello, a diferença que o Fernando Henrique Cardoso, ele criou uma fundação para poder, deu uma finalidade pública para poder disponibilizar esses presentes ao acesso público. Mas, de fato, que foram 3 mil presentes. Então, nós temos aqui, na minha avaliação, ofensa ao princípio da moralidade, do interesse público de ficar com presente. Presente é o que a gente chama vulgarmente ou coloquialmente lembrancinha. Esse sim você pode colocar lá na sua casa, tendo valor, aí vamos dizer, né? Sendo o valor que você pode incorporar no seu patrimônio, que você pode vender e se enriquecer com aquilo ali, e um relógio, uma joia, você pode vender e agregar aquele produto da venda ao seu patrimônio. Isso pertence à União, porque eles receberam na condição de chefe de Estado e não como indivíduos e não como cidadãos que resolveram passear e serem presenteados com um colarzinho ou com um reloginho. Aí, doutora Luciana Nepomuceno, toda terça-feira na coluna Conversando Direito. Você acompanha também nas redes sociais. Doutora Luciana, a verdade, a rede social é Luciana Nepomuceno. Luciana Nepomuceno, você acompanha lá, sempre postagens maravilhosas. E toda terça-feira com a gente, semana que vem tem mais. Lu, obrigada demais, viu? Obrigada, Carol. Boa semana para todos. Valeu demais. Obrigado.